quero tratar de um tema hoje baseado em um ensino do Mombrana, que você encontra lá naquela mensagem que ele pregou em 62, a palavra falada é a semente original. Foram 2 cultos que ele pregou naquele dia, e nesse culto ele tratou sobre o ventre do Espírito, ou o útero do Espírito, onde ele disse que as nossas mentes funcionam como um útero, onde você ali coloca uma semente como um útero. O espermatozoide ele fecunda um óvulo, uma vida é gerada, que depois é dada à luz, é concebida ali. Uma banda disse que as nossas mentes funcionam como um útero. Então, o tipo de vida que você vai produzir vai ser conforme o tipo de semente que você recebe e concebe nesse teu útero espiritual, que é a tua mente. Então, assim como existe um útero físico, também existe um útero espiritual do crente. E esse útero é a mente do homem. Então, nós queremos tratar um pouco disso, associando a tudo que nós já temos ministrado, porque são assuntos que se correlacionam. Amém? Então, vamos colocar de pé, por favor, e vamos fazer a leitura da palavra. Abra sua Bíblia em 1 de Coríntios, capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, até o versículo 8. Vou dar um tempo para os irmãos encontrarem a Escritura. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Digam graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Querido Deus e amado Pai, apreciamos o privilégio que Tu nos concede de outra vez nos reunirmos em uma palavra de oração para apresentarmos a Ti nossas vidas e contemplar este momento em que Tu sabes que cada filho Teu, os seus lugares estão agora reunidos e todos nós juntos agora em uma mesma fé, em unidade de espírito, para ouvir a Tua palavra. Então pedimos, Senhor, humildemente, para que o Senhor visite cada vida agora nesse instante e que a palavra que for ministrada venha edificar as suas vidas e os seus corações, limpando-nos de tudo aquilo que não provém de Ti, para fazer de nós, Senhor, filhos Teus dignos de levar o Teu nome, porque é sob o Teu nome que estamos firmados, posicionados, sob o Teu nome fomos batizados, sob o Teu nome fomos regenerados. Sim, Senhor, a nossa vida, a nossa expiação, tudo isso provém do Teu nome. E estamos aqui para exaltar o Teu nome, porque é neste nome que estamos agora reunidos. E porque, Senhor, é este nome que representamos nessa terra. Ainda que cada um de nós tenha o seu próprio nome, o único nome que nós queremos que de fato seja conhecido através de nossas vidas é o Teu nome. E para isso, Senhor, precisamos ser instruídos por Ti, pela Tua palavra, para saber como fazer isso. Então, nosso desejo, Senhor, é que Tu visite a cada um de nós agora com o Teu Santo Espírito, o qual damos liberdade agora para operar em nosso meio e para falar conosco. E faça em nossas vidas, Senhor, a obra que Tu queres que seja feita e que Tu entendes que é necessário para nós. Te damos liberdade. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou,
perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. O apóstolo Paulo, nessa escritura que nós lemos, ele mostra para nós aqui que ele estava extremamente preocupado em comprovar para aqueles que ele ouviam, que estudavam com ele, de que o seu ensino que ele possuía não estava baseado em estudos próprios, pessoais, em locubrações, em pesquisas, mas era em algo que Deus havia pessoalmente revelado para ele. E Paulo sabia que a salvação e o aperfeiçoamento do caráter de um filho de Deus dependiam muito do tipo de mensagem que ele receberia. Porque o tipo de palavra que nós recebemos vai refletir no tipo de semente a qual nós pertencemos. Porque a eleição de Deus, ela é gerada de uma semente palavra, como nós já temos estudado. E isso vai refletir na nossa vida, na tua vida, a natureza e as características do próprio Deus. Se você foi nascido de uma semente incorruptível. Portanto, a nossa fé ou a nossa revelação, ela nunca deve estar baseada na palavra de alguém, ou mesmo na sabedoria de um homem, ou seja, em uma capacidade que alguém tenha de tentar explicar aquilo que ele crê. Não. Nós já estudamos isso. Você não pode dar ouvidos a um homem para se basear no que ele fala e condicionar a tua vida, a tua fé no que você ouviu. Para você realmente viver uma vida cristã, você vai ter que ter uma experiência com Cristo. E ninguém vai te transmitir isto aqui. Você vai ter que ter isto. Cristo vai ter que de fato se revelar a você. Romana disse, você não pode seguir a mim, você tem que seguir a Cristo. Siga aquilo que eu estou te falando, porque a minha palavra, a minha mensagem não é minha, a doutrina é minha, mas do Pai, de Deus. Então, você sabe que é isto que a palavra nos ensina, foi isso que Romana nos ensinou. Para você viver uma vida cristã, você não pode estar apenas agregado a um ministério, a um grupo, dizendo, eu sou cristão porque eu pertenço a esse grupo. Eu sou um filho de Deus porque eu estou ouvindo o que esse pastor está falando, eu estou crendo nele, então isso eu creio que faz em mim um filho. Não. E você ouve, você precisa ouvir a palavra. Mas na verdade, quem vai instruir você nesta palavra, dando a você a revelação, a sabedoria, é o próprio Espírito Santo. Nenhum homem pode fazer isso. Eu não posso fazer, nenhum ministro, nenhum papa, nenhum bispo, ninguém pode. Só Deus pode fazer isso. Então, a revelação que você recebe tem que ser baseada nessa palavra, mas não é a palavra de um homem, mas de Deus mesmo revelando para você. E tem que ser uma palavra que seja então revelada pelo próprio Espírito Santo, no coração do crente. E como disse Paulo, a nossa fé ela deve se basear somente também no poder de Deus. Eu não vim até vocês com palavras persuasivas, sabedoria humana, mas com a demonstração do poder de Deus. Ou, em outras palavras, a nossa fé ou a nossa revelação ela deve se basear somente em uma palavra que seja vindicada. Porque é somente na vindicação que nós encontramos a fé para a nossa cura divina, a fé para a nossa redenção, para o nosso batismo, para o nosso selo do Espírito Santo, e até mesmo para a nossa fé de arrebatamento. A igreja desse tempo do fim tem que viver por uma fé vindicada. A igreja desse tempo do fim recebeu uma palavra vindicada. Enquanto as demais denominações criam uma palavra que doutores projetaram, arquitetaram e formularam em seus tratados, em suas escolas, em suas academias, em seus seminários, a noiva não está baseada numa fé projetada dessa forma. A fé da noiva hoje é baseada em uma palavra que Deus vindicou. Deus usou um profeta e Deus usou sinais para dizer, ouça o que este homem disse, porque é eu falando através dele. Então é nesta fé vindicada que a noiva está fundamentada. E nessa fé revelada desse dia é que você vai encontrar a fé para arrebatamento, a fé para a cura divina, enfim, nós já tratamos disso. Então, a sabedoria na qual nós devemos confiar é na sabedoria de Deus, que é uma verdade revelada e que foi mantida, foi escondida desde o princípio, desde os tempos
dos séculos eternos, como disse Paulo, mas que foi agora revelada no tempo do fim para nós. E foi ordenada desde antes da fundação do mundo para a nossa glória. Foi assim que Paulo falou, foi para a nossa glória. E todos sabem que essa palavra glória vem lá do grego doxa, que quer dizer opiniões, quer dizer valores, quer dizer juízos, pensamentos de Deus. Então, o que Paulo está nos dizendo aqui é de que a sabedoria oculta, ou a palavra, que é a mensagem da hora, desse dia revelada para nós, ela deve ser revelada através da vindicação no tempo do fim. Com que finalidade, irmão Jorge? De dar a glória de Deus para nós, ou seja, as opiniões, os valores, os juízos do próprio Deus. Essa é aquela mesma glória que Jesus mesmo chegou a falar lá em João 17, 22, que era para nos pôr em uma unidade com Deus. Deixa eu ler isso. João 17, 22. Jesus diz aqui: E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, eu lhes dei a glória, para que eles possam ser um como eu e meu Pai somos um. Então, quando temos os mesmos juízos, as mesmas opiniões, os mesmos valores de Deus, então nós estamos em unidade com Ele. Pois nossa identificação, ela passa a ser com o quê? Com a sua palavra, ou com a sua glória. E não com a glória dos homens. Existe uma glória que é de Deus, os pensamentos, juízos, os valores de Deus, e há uma glória, há pensamentos, há juízos que são do homem, que são do mundo. E Paulo disse, eu não vim aqui com a doutrina dos príncipes deste mundo, eu vim aqui com a doutrina, com a revelação de Deus, para que a glória, para os pensamentos que são de Deus, possa estar na tua mente, possa estar na tua vida. Porém, observe que Paulo ele fala daqueles que não conheciam ou que rejeitaram essa glória. E, portanto, a falta dessa glória, ela refletirá também através das ações daqueles que realmente crucificaram o Senhor da glória, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu quero continuar a leitura, porque depois no versículo 9, Paulo vai dizer assim: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não viu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, se é o Espírito de Deus que conhece os corações dos homens, sendo ele apto para discernir os nossos pensamentos, as nossas intenções, então terá que ser somente este Espírito de Deus que poderá revelar essa palavra vindicada desse tempo do fim para nós. É o Espírito que vai fazer isso. Continuando a leitura. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, com a glória do mundo, com os pensamentos, com o juízo do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Amém. Então, o Espírito do homem, ou o Espírito do mundo, ele somente pode revelar a você aquilo que pertence ao mundo natural. Enquanto que o mundo espiritual somente poderá ser revelado a você pelo Espírito do próprio Deus e pelo processo do novo nascimento. Nós já tratamos disso. Para você entender a palavra, a primeira coisa, você tem que nascer de novo. Porque através do novo nascimento, com o Espírito de Cristo em você, é que a palavra vai ser de fato revelada. Então, o que Paulo aqui está nos dizendo, meus queridos, é daquela impossibilidade de alguém que ainda não nasceu de novo entender as coisas de Deus. Se não nasceu, não pode. É por isso que alguns crucificaram o Senhor da glória, como ele disse. Porque eles creram no quê? Em uma outra glória, em um outro pensamento, em uma outra palavra, em um sistema de valores diferentes, de opiniões diferentes, ao invés das opiniões de Deus. Depois Paulo continua, as quais também falamos, esses mistérios, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, por linguagem teológica, ou seja o que for, mas as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Então observe que Paulo aqui está dizendo para você, nós não viemos até você com o que os outros homens disseram. Eu não vim até você com o ensino de alguém.
Nós trazemos a você somente o que Deus disse, que é a glória de Deus, as opiniões de Deus, os valores de Deus e os juízos de Deus. Como Jesus disse, né? Pai, eu dei para eles a mesma glória que tu me deste, para que eles sejam exatamente como tu e eu somos. Eu dei isto para que eles possam ser como tu e eu somos. Amém. Mas tudo isso, querido, somente é possível se todos vieram da mesma espécie de semente e palavra. Porque cada semente deve produzir segundo a sua própria espécie. Vou repetir, todos já sabem, mas eu vou repetir isso. Cada semente deve produzir segundo a sua própria espécie. E a noiva semente da palavra falada não pode estar apoiada na sabedoria de um homem, mas somente na sabedoria revelada por Deus. Paulo depois vai dizer, mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então veja que Paulo, ele está aqui ignorando o caso de que o homem carnal, o homem que esteja vazio do Espírito de Deus, possa de alguma maneira compreender as coisas de Deus. Porque é preciso o Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus, habitando em você, para vivificar a palavra de Deus para você. Porque, do contrário, meu querido, o que vai acontecer? Você vai estar colocando a sua fé somente em suposições, em tradições feitas pelo homem. E nós temos dito isso, que uma das coisas que nós mais temos visto na mensagem, principalmente, são tradições. São ensinos de homens. E as pessoas creem nessas tradições e levam isso adiante. Por que isso? Porque não era uma palavra revelada. Foi uma coisa que alguém projetou, que alguém arquitetou, que alguém pensou, forjou em sua mente e pensou, é isto, a mensagem é isto. E muitos estão vivendo disto, estão vivendo de tradições. E Mom Bryan disse nessa mensagem que ele pregou quarta passada o seguinte, eu estou convencido mais do que nunca, depois de nossa reunião de ministros sábado passado na Bolívia, isso foi agora dia 10 passado, dia 10 de dezembro deste ano, de 2016, de que os ministros estão mais preocupados em se apossar de seus pequenos feudos territoriais do que estão interessados em abrir os seus corações para a revelação divina. Mom Bryan saiu muito indignado dessas reuniões que ele teve lá na Bolívia, né? Principalmente nessa reunião aqui de sábado. Recentemente ele esteve ali, e no mesmo tempo que eu estava lá no Rio de Janeiro, Mom Bryan estava na Bolívia, e numa reunião de ministros, que foi no sábado, conforme ele disse aqui, um pregador unicista da mensagem, lá mesmo da Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, ele desafiou Mom Bryan dizendo que Deus estava se dirigindo aos anjos em Gênesis 1:26, quando ele disse, façamos o homem à nossa própria imagem. E que, segundo ele, também seria exatamente assim que o Mom Bryan havia crido e ensinado inúmeras vezes. Oh, irmão Bryan, muitas vezes, irmão Bryan disse que Deus estava falando com os anjos quando disse lá em Gênesis 1:26, façamos o homem. Irmão Bryan estava tratando sobre o tema da deidade, ele tratou ali sobre os 8 fatos que vocês conhecem, nós temos uma apostila traduzida aí pelos irmãos, onde ele expõe ali 8 razões, 8 fatos importantes sobre o ensino do irmão Bryan acerca da deidade. Então ele estava ali expondo isto e o ministro unicista veio com esse pensamento, né, dizendo ali que aquela passagem da Bíblia era ali Deus conversando com os anjos e que muitas vezes, ele disse, muitas vezes o irmão Bryan disse que era assim. Né? Agora, porém isso nunca passou de uma mera tradição sustentada pelos falsos ungidos da mensagem. Mom Bryan nunca ensinou isto. Ainda que eles tenham esta coisa de dizer, muitas vezes, mas eles não têm nenhuma base, nenhuma mensagem. Não há nenhum parágrafo de uma mensagem de Mom Bryan onde ele tenha se dirigido com esse pensamento. De que Deus estivesse ali falando para os anjos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Mom Bryan nunca ensinou isso. Então, por que eles falam isto? E por que ainda agregam dizendo, olha, muitas vezes, por que isso? Isso é uma tradição. Eles falam uma coisa pensando que sabem o que estão falando.
E o pior de tudo, meus queridos, é que essas pessoas geralmente quando falam isso, ainda além de se basear em tradições de homens, eles tentam compreender a mensagem baseada apenas em sermões traduzidos. Eu não sei quantos estão traduzidos em espanhol, talvez pouco mais que o português. Em português temos 400 e poucos sermões traduzidos. E as pessoas aí, muitos ministros, querem entender a mensagem apenas baseado em sermões traduzidos. Ao invés deste homem dar ouvidos ao Mount Bryan, que leu todos os sermões, e que ouviu todos os sermões, os 1.200, ele continua preferindo ficar com uma tradição e com a concepção parcial que ele obteve dos poucos sermões traduzidos no seu idioma que ele conseguiu ler. É desigual esse tipo de coisa que eles fazem. Né? Então, o objetivo disso era o quê? De simplesmente negar que o Filho de Deus teve uma pré-existência. É com esse argumento que eles tentam usar isto. E eles negam a declaração que o Mambana fez de que Deus estivesse conversando com o seu Filho. Eu estou aqui apenas criando um pequeno parênteses no nosso estudo, porque como eu estou falando aqui de tradições de homens, eu estou aqui dando este exemplo. Porque surgiu este caso lá na Bolívia. Este irmão disse, olha, é assim que o Mambana interpretava. Mas isso era uma tradição. Eu repito, o Mambana nunca ensinou dessa forma. Então, nós vamos expor um pouco essa tradição para você ver como ela é falha e como é uma falácia. Porque lá na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, Mambana disse assim, fez todas as coisas, fez todas as outras coisas, toda a vida animal, as aves, as abelhas, os macacos e o que quer que fosse. Colocou-os todos aqui sobre a terra. E então ele fez esta pergunta, agora, vamos, quem? Pai e Filho. Fazer o homem a nossa própria imagem. Então veja que o Mambana cria que Deus não estava se dirigindo a vários seres angelicais para criar o homem, mas somente a um ser, que era o seu filho. Ele disse, vamos, mas vamos quem? Quem que está falando ali? Quem são esses vamos ali? Era o pai e o filho conversando. O pai conversando com o seu filho, vamos fazer o homem. Então era com um ser que Deus ali estava falando. Esse é o ensino do Mambana. Não era com vários seres, no caso os seres angelicais. Porque na mesma mensagem, parágrafos antes, no 15, o Mambana vai dizer, bem, agora se você notar atentamente agora em Gênesis 1:26, primeiro vamos tomar a primeira parte. Deus disse, vamos. Agora, vamos é nós. Nós é façamos o homem a nossa própria imagem. Nossa, claro, nós entendemos que ele está conversando com alguém. Ele estava falando a um outro ser. Veja, é assim que o Mambana interpretava as Escrituras. Então você tem aí ministros tentando dizer para você que o Mambana voltou ou que corrigiu isso aqui. Então, isso aqui o que é? É a pré-existência do Filho de Deus. Mambana cria nisso. E a pré-existência do Filho de Deus era uma daquelas sabedorias ocultas em mistério que Paulo fala. Estava oculto. Né? Ninguém sabia que Deus tinha um filho. As Escrituras, em algumas passagens, até mostravam que Deus tinha um filho, mas estava ainda oculto, bem coberto isso aqui. Mas quando Cristo veio, então as Escrituras foram esclarecidas, foram reveladas. Então sempre o sistema religioso, organizado, denominacional, vai tentar fazer com que essa verdade, esses mistérios, essa sabedoria que estava oculta em mistério, continue ainda oculta para a noiva. Mas não pode. Para a noiva isso não pode ficar oculto. Ela fica oculta para o povo organizado. Para o povo que permitiu sua mente, que o profeta falou que era como um útero, fosse fecundado por uma semente errada. Né? Então, os unicistas da mensagem, eles usam uma declaração do Mambana, tirada lá do sermão Um Super Sinal, para tentar provar que ele mudou o seu ensino e de que Deus, na verdade, estaria ali conversando com os anjos, lá em Gênesis 1:26. Eu vou ler para você onde o profeta diz isso. Na mensagem Um Super Sinal, 27 de dezembro de 59, a partir do parágrafo 76. Mambana diz, observe a Deus em suas maneiras de operar. Quando ele criou os céus e a terra, ele ajuntou os anjos e ele disse, façamos. Cada lugar na Escritura onde ele fez qualquer coisa, na maioria das vezes, não eu, mas meu Pai. Amém. Porém, queridos, essa tradução que eu acabei de ler para você é da tradução das gravações A Voz de Deus. Mas, infelizmente, eu vou ter que dizer para você que essa tradução está errada. Ela está errada. Porque a palavra que o Mambana usou ali não foi exatamente a mesma palavra que você encontra nas Escrituras.
Porque na tradução da Bíblia em inglês, da King James, do King James, lá está let us make, né, façamos. Ou se você for esmiuçar, seria vamos fazer. Porém, aqui no texto inglês, se você for pegar o texto inglês lá da própria palavra, dos próprios sermões, do próprio texto da gravação da Voz de Deus, lá você vai ver que o Mambana disse, He called the angels together and he said, let us. O Mambana não disse let us make. Ele disse apenas let us. E a palavra let us quer dizer simplesmente vamos. Seria o equivalente a let us go. Vamos lá. Né? Foi isso que o Mambana disse. O Mambana reuniu seus anjos e disse, vamos. Mas o que a voz de Deus fez? Ela acrescentou a palavra make, que faz toda a diferença. Você tem que ter muito cuidado com tradução, porque tradução é uma coisa meticulosa, sabe? É delicado, você tem que ter cuidado. Há muitas armadilhas. Então aqui os tradutores da voz de Deus foram descuidados. E foram levados ali, porque a escritura é muito conhecida, let us make. Mas o Mambana não disse let us make, vamos fazer, ou seja, vamos criar o homem. Mambana não disse que Deus reuniu os anjos e disse, vamos criar. Ele apenas disse let us. Mas a palavra make, que quer dizer criar, fazer, gerar, produzir, fabricar, Mambana não disse. E quando eu fui fazer a pesquisa também no espanhol, acredite, na tradução para o espanhol, a Gravações da Voz de Deus cometeu o mesmíssimo erro. Ao invés de traduzir vamos, porque foi isso que o profeta disse no inglês, let us, eles traduziram hagamos, que quer dizer façamos em português. Ou o correto teria sido traduzido como vamos, ou vamos-nos. Existe isso, vamos-nos em espanhol? Não, é vamos. Era assim que eles deveriam ter traduzido no espanhol. Que é a mesma equivalente para o nosso português. Mas tanto no espanhol como no português, a voz de Deus traduziu como façamos. Então, só por causa dessa tradução, e essa é a única ocasião que eles encontram isso, é que então os ministros unicistas da mensagem criaram, então forjaram essa doutrina de que Deus estava conversando com os anjos. Eles se baseiam nisso. Né? E, veja, eu estou apenas mencionando isso até para vocês entenderem, porque nós não estamos aqui com nenhuma pretensão de tentar criticar o trabalho da Gravações da Voz de Deus. De forma alguma. Eu creio, e vou sempre insistir nisso, de que apesar desses pequenos problemas e outros que nós conhecemos, a Voz de Deus tem feito um trabalho meticuloso e fantástico. Eu acho fantástico o trabalho que a Voz de Deus vem fazendo. E tradução realmente é um trabalho difícil. E eu quero crer que eles fizeram isso apenas porque eles não foram um pouco descuidados. Ou porque eles não podiam imaginar que poderia haver pessoas nessa mensagem com uma mente tão pervertida que pudesse, só por causa desse deslize que eles cometeram, criar agora uma falsa doutrina diabólica, demoníaca com isso. Ah, você não está sendo tão pesado com esses termos, irmão Jorge, diabólico, demoníaco. Não, porque esse desvirtuamento, essa interpretação equivocada que eles fizeram dessa tradução que foi feita das palavras de Mambana, criou uma doutrina antibíblica. Eu vou provar para você aqui hoje. Então veja, eu não tenho nada contra esses problemas que a Voz de Deus tem, porque isso é normal. Mas a gente sempre tem que evitar isto. E a gente sabe que a Voz de Deus tem feito o seu melhor, para tentar apresentar o melhor para a noiva de Jesus, para os crentes da mensagem. Eu sei que recentemente foi divulgado um vídeo, eu sei que o vídeo mencionava, um vídeo da Voz de Deus, onde eles estavam ali colocando o seu empenho de tentar se esforçar ao máximo para fazer com que os irmãos tenham um conhecimento correto da mensagem e que eles estão inclusive em busca de fitas Drummond Brana para tentar ter o melhor áudio, com a melhor qualidade, o mais completo possível, para que eles possam fazer uma tradução e depois os irmãos ouvirem, entenderem e estudarem. E eu entendi perfeitamente o que eles estavam dizendo ali. Só que, na verdade, a Voz de Deus, eles não estavam contando toda a história para o povo. Eu acho que é uma ocasião necessária. Até para o meu próprio bem eu vou ter que falar isto. Mas nós precisamos falar isto. Há uma coisa que está sendo um pouco ocultada e a Voz de Deus não está falando abertamente para o povo da mensagem. Mas já faz um bom tempo aí que as gravações da Voz de Deus estão correndo atrás de um prejuízo. Que começou anos atrás, quando as fitas começaram a ser duplicadas. Nós já comentamos isso no Rio, com alguns irmãos, e eu acho que é bom expor aqui para os irmãos entenderem. E como eu disse, até para o meu próprio bem, daqui a pouco eu vou explicar por que eu digo isso. Então, anos atrás, lá, o irmão Fred Sotman, ele estava fazendo o trabalho de duplicação de fitas, ele pegava a fita mestre,
original e colocavam no aparelho onde tinha mais fitas virgens para ser duplicadas tudo ao mesmo tempo. Só que algum problema aconteceu nessas fitas que foram duplicadas. Eu não sei o que foi. Parece que algumas fitas não tinham a mesma metragem. Então, quando as fitas virgens pararam de rodar, a original continuou rodando. Ou seja, as fitas duplicadas, algumas delas não gravaram tudo que estava na fita original. E isso aconteceu com centenas de mensagens. Parece que é isso. Então, o que aconteceu? Nessa época, onde essas duplicações estavam sendo feitas, muitos desses sermões que estavam sendo duplicados sequer tinham sido ainda transcritos. E o irmão Sottman, para piorar ainda mais, em algumas ocasiões ele misturava as fitas antigas com as duplicadas. E quando foi feita a transcrição daqueles sermões, ao invés de pegar a fita mais antiga que estava completa, eles pegaram uma fita copiada que já estava faltando trechos do áudio original. Porque a fita não estava completa, não tinha a mesma metragem, não estava em sincronia. Então, o que aconteceu? Eles transcreveram muitos sermões do irmão Branham baseados em fitas que estavam faltando trechos do áudio original. Não sei quando foi que a Voz de Deus se deu por conta disso, mas quando eles se perceberam já era tarde. Então, eles estão correndo atrás das fitas mais antigas, onde possa estar, na casa de alguém, ou seja onde for, para tentar ver aqui o áudio mais antigo e tentar depois adequar e até acrescentar nos textos que foram transcritos aquelas partes dos áudios que ficaram de fora. E, inclusive, algumas traduções, até para o português mesmo, foram feitas baseadas nesses textos transcritos das fitas copiadas, faltando o áudio original. Vou citar um exemplo para você que foi a mensagem Conferência com Deus. A mensagem Conferência com Deus, ela foi traduzida daquela transcrição que foi feita de uma cópia que faltava ainda trechos. Bem mais tarde, não sei quanto tempo isso levou, o irmão Joseph Branham encontrou uma fita mais antiga e então pôde transcrever para o texto em inglês a parte que faltou. Só que eles ainda não adaptaram isso para a tradução feita para o português. Se você pegar o texto em português, a tradução da Voz de Deus, está lá o texto. Mas se você for para o texto em inglês, você vai encontrar coisas a mais que na tradução que eles fizeram não está. Por que isso? Porque eles acharam o áudio mais antigo com o áudio mais completo e então complementaram as informações. Né? E há vários problemas assim. E eu estou dizendo isso porque eu já precisei fazer isso, já precisei usar palavras do irmão Branham desse sermão que não estavam na tradução da Voz de Deus. Então eu tenho que dizer isso porque alguém pode ler isso e dizer, irmão George, você está citando isso da tradução da Voz de Deus, eu fui lá na tradução e não encontrei. Porém agora você já está entendendo. Vai lá no texto em inglês e você vai encontrar o que na tradução deles mesmo ainda não está. Então são vários problemas assim. Mas eu repito, isso não diminui a importância que esse ministério tem para nós. A Voz de Deus está fazendo um excelente trabalho e essas coisas acontecem, faz parte. Né? Há alguns problemas de tradução, existe. Eu já encontrei um outro sermão da Voz de Deus, onde uma banda disse assim, nós somos carne e ossos de Cristo. Aí a Voz de Deus traduziu, nós somos carne e sangue de Cristo. Traduziu a palavra bones, que é ossos, como se fosse blood, sangue. Então isso foi um erro de tradução. Então, nós sabemos que até os crentes da Bíblia já fizeram algo assim, né? Pegaram uma etiqueta, mandaram para os seus assinantes para destacar a etiqueta e colar em cima da palavra ali que foi mal traduzida. Eu acho que a Voz de Deus também tinha que fazer isso. Nos mandar a etiqueta para nós destacar e colocar em cima ali do sangue, colocar ali ossos, né? Ou então mandar todo o sermão novo já traduzido e corrigido nessa parte. Mas eu repito, eu ainda admiro muito o trabalho da Voz de Deus. São pequenos problemas que existem. A gente vê que a própria Voz de Deus tem amadurecido bastante no seu trabalho. Por exemplo, a palavra rapture, nas traduções antigas da Voz de Deus, eles traduziam errado por rapto. Agora, ultimamente, nessas últimas traduções, a Voz de Deus está se corrigindo e já está traduzindo rapture por arrebatamento. Na mensagem O Arrebatamento, o profeta cita rapture mais de 40 vezes. E nenhuma vez eles traduziram por rapto. Essa tradução rapto está errada. Você vai encontrar nas traduções antigas. Mas hoje, nas mais recentes, eles já estão se adequando, já estão se corrigindo. Então, isso é uma coisa que acontece, faz parte. Quando você vai estudando o idioma e você vai aprimorando, você vai desenvolvendo melhor, você vai crescendo melhor nisto. Né? Eu mesmo creio que se eu for voltar atrás das minhas traduções antigas, eu também teria que mexer em alguma coisa, porque nós sempre vamos amadurecendo nisso. Então, esse é um problema, queridos. Esse é um problema que aconteceu. Então, houve esse erro de tradução, foi um deslize, mas teve alguns aí que tiraram um proveito, né, achando que isso pudesse facilitar a sua maneira carnal de interpretar a mensagem, né, tirando proveito disso. Então, a Voz de Deus ela fez essa tradução. Agora,
todos agora estão usando, então, esse tipo de tradução para tentar convencer o seu público, a sua audiência, os seus seguidores, de que o profeta mudou seu ensino e que Deus estaria, então, ali falando não com seu filho durante a criação do homem, mas com os anjos somente. Então eles pegam aquele sermão, esquece aquele sermão antigo lá. Pega esse outro aqui, da voz de Deus, que olha e diz, façamos. Só que o Mambrana não disse façamos, ele disse vamos. Ele estava dizendo aos anjos, olha, vamos, veja o que eu e meu filho aqui estamos criando. Eu quero que vocês sejam testemunhas oculares da nossa criação, da minha e do meu filho. Era essa a situação que o profeta ali estava querendo. Vamos, venham, acompanhem, junte-se conosco. Mas o que foi que a voz de Deus fez? Ela disse, façamos. E aí muda tudo, meu querido, muda tudo. Né? Porém, mesmo que o profeta estivesse mencionando Gênesis, isso não quer dizer que Deus estaria criando as coisas, ou mesmo o primeiro homem por meio dos anjos. Mas ele estava apenas dirigindo-se a eles como testemunhas da sua criação. Porque os anjos, na verdade, eles não possuem nenhum poder criativo. E tampouco nós, queridos, eu, você, nós somos feitos à imagem e semelhança dos anjos. Não! Nós somente somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós somos da espécie de Deus. E como nós já dissemos, cada semente deve produzir segundo a sua própria espécie. Portanto, meu querido, se a raça humana também tivesse sido feita semelhante à espécie dos anjos, nós também, então, agora precisaríamos estar gerando e produzindo anjos. E até hoje, nenhum anjo que eu saiba surgiu da espécie humana. Simplesmente por quê? Porque o homem não foi feito à imagem e semelhança deles, mas unicamente de Deus. Eu entendo pelas Escrituras que nós podemos até produzir pequenos deuses. Isso nós podemos. Mas nós nunca produzimos pequenos anjos. Porque não fomos feitos à imagem e semelhança deles. Então, ao explicar para o irmão Brian, porque eu escrevi para ele resumiu para mim o que aconteceu lá, e eu dei alguns parágrafos do irmão Brian, que os unicistas usam para dizer, olha, foi Deus conversando com seus anjos. Aí, essa escritura aqui, essa mensagem do irmão Brana, um super sinal, eu passei para o irmão Brian e comuniquei para ele desse erro de tradução que a voz de Deus fez, tanto para o espanhol como para o português. E o irmão Brian mandou para mim um e-mail, acho que foi ontem. Ele escreveu aqui o seguinte, quero ler para você. Esta citação do irmão Brana não prova nada, porque o irmão Brana nunca terminou a declaração. Se você perceber que ele encurtou e nunca terminou a declaração como se ele fosse impedido pelo Espírito Santo a continuar com aquele pensamento. Ou seja, o irmão Brian está dizendo, talvez o irmão Brana estava para dizer let us make, mas bem na hora ali o Espírito Santo poupou o seu profeta e segurou sua língua, segurou seus lábios e ficou só no let us, né? Vamos. Porque se o irmão Brana tivesse dito let us make, aí sim, ele estaria cometendo um erro. Mas aqui o irmão Brian está dizendo, Deus preservou o seu profeta, segurou o seu profeta, e antes que ele dissesse make, ele disse apenas let us. Então ele encurtou a declaração. Não disse como estava na Bíblia, porque como estava se referindo aos anjos, então ele não poderia usar aquela passagem, porque ela não remontava, não estava se dirigindo aos anjos. Depois o irmão Brian continua, os anjos poderiam ter sido chamados, mas quando ele disse vamos, let us, não façamos como a voz de Deus traduziu. O irmão Brana cortou o fazer o homem à nossa imagem. Ele foi impedido e não disse façamos o homem à nossa imagem. Quando Deus disse isso, ele estava falando com alguém que era também a mesma imagem do Pai. E nós sabemos que os anjos não eram. Os anjos não são imagem de Deus, mas eu e você somos. No sonho de Billy Paul, o irmão Brana entrava na igreja, uma igreja cheia de pessoas, mas ele se voltava para Billy e dizia, venha filho, vamos. Agora, a igreja estava reunida, mas ele estava falando apenas para o seu filho. Em Hebreus 1, 2 a 4 diz que os anjos estavam lá para adorar, mas ele chamou apenas um de seu filho, e ele simplesmente fez todas as coisas por meio dele, ou seja, através do filho. Portanto, meus queridos, o que o profeta fez foi apenas, como eu disse, criar ali uma situação onde Deus teria chamado os seus anjos dizendo, vamos! Deus queria que os seus anjos testemunhassem da sua criação, mas não que eles criassem o homem junto com ele. O irmão Brana nunca disse nenhuma vez sequer que Deus havia dito aos seus anjos, no princípio, façamos o homem.
eu digo para você categoricamente, porque eu fiz a pesquisa, em nenhum sermão do William Branham você encontrará tal afirmação, onde ele criasse um suposto diálogo entre Deus e os anjos, fazendo deles como co-criadores seus. Portanto, essa afirmação de que o profeta tivesse dito inúmeras vezes, como o irmãozinho lá disse, né, é apenas mais uma outra falácia e tradição humana que tem sido pregada e ensinada nesta mensagem. Mas veja, por causa desse pequeno erro de tradução, hoje você tem ministros nessa mensagem criando uma falsa doutrina e um ensino errado que contradiz toda a Bíblia. Então, qualquer coisa que seja contra isso não vai passar de palavras persuasivas de sabedoria humana, como disse o apóstolo Paulo. E esse é um problema, é uma tradição, tem se alastrado por anos. Por anos e anos eu vejo aí ministros, alguns muito conhecidos, de grande reputação, de grande nome. Já vi alguns vídeos eles citando essa mesma passagem do super sinal, essa tradução da voz de Deus. Deus se voltou para os anjos e disse, façamos o homem. E o irmão Branham não disse isso. E como eu disse, são pessoas que estão a tempo na mensagem. Por isso que eu já cheguei à conclusão, queridos, ainda que isso possa ferir alguns, mas eu quero dizer isso abertamente. Os pregadores mais antigos dessa mensagem hoje no Brasil são justamente os que têm mais dificuldade de aceitá-la. Por que isso? Porque é tradição demais para eles se desvencilharem. Eles não conseguem abrir mão de tanta coisa errada que eles mesmos ensinaram e eles foram instruídos. Então eu quero crer que parece que eles já jogaram a toalha. É a minha forma de interpretar. Olha, chega, é muita coisa para corrigir aqui, abandonar aqui, então eu vou continuar assim. Afinal de contas, para mim tem feito muito bem. Ministerialmente, isso fez muito bem, isso aumentou minha reputação. Consegui criar um grande nome com todos esses ensinos. Por que vou abrir mão agora disso? Isso me fez tão bem e fez tão bem para mim. Por que vou abrir mão disso? Então o que eu estou vendo é isto. Os ministros mais antigos continuam teimando em não aceitar a mensagem. Aprenderam errado e continuam ensinando errado e gostaram de ensinar errado. É como se estivesse numa areia movediça e ainda que você estenda a mão para eles, eles digam, não estica a mão porque eu estou me afundando e estou gostando de ficar assim, me deixe desse jeito. Né? Agora, embora tenha alguns que teimam ainda, né, em ficar com os erros, com as tradições, eu também tenho observado alguns ministros nessa mensagem que ficam dissimulando. Ou seja, alguns tentam até se corrigir alguma coisa, mas eles tentam transparecer para a sua audiência que eles nunca pensaram errado. Né? Eles tentam modificar um ponto, corrigir uma tradição, mas eles não apresentam como, olha, eu estou me corrigindo aqui. Não, eles estão dissimulando para o seu povo. Como eu já vi alguns ministros apresentar, olha aqui, sabe, irmãos, você tem que parar com essa ideia de que os anjos que visitaram o irmão Branham foi no mesmo dia que a foto da nuvem foi fotografada. Porque isso foi num evento, foi no dia 28 de fevereiro de 63, mas os anjos de fato só apareceram para o profeta dali uma semana, 8 dias, quando ele estava caçando javalina, lá no dia 8 de março. Então não interprete errado. Alguns estão apresentando assim, mas eles mesmos interpretaram dessa forma. E agora ficam dissimulando para não tentar expor para a igreja que eles também estavam errados. Ou estavam pregando, vivendo uma tradição. E assim, muitos homens da mensagem estão vivendo dessa forma. Estão apresentando a mensagem dessa maneira. Deixa eu ler aqui uma outra declaração do irmão Branham. Tem uma outra mensagem também, que tem sido erroneamente usada para defender um suposto diálogo entre Deus e os seus anjos, lá em Gênesis 1:26. Que seria lá na mensagem... Deixa eu ver. 5 identificações definidas da verdadeira igreja de Deus vivo. Também é um sermão traduzido pela voz de Deus. Mas aqui não há nenhum problema com a tradução. Aqui uma banda vai dizer, assim a primeira coisa que ele criou. Agora, alguns de vocês querem saber a respeito da minha história de Gênesis? Deus disse, façamos o homem. A primeira coisa que ele criou foi os anjos, para adorá-lo. Então, ele se tornou Deus. Que conforme o ensino do irmão Branham, nós sabemos que Deus é um objeto de adoração. Ok. Então, quando ele disse, façamos o homem à nossa própria imagem, que tipo de homem ele fez? Um homem espírito. Então, quando ele fez este homem, ele lhe deu o controle. Então, esse é um sermão ainda mais complicado para eles. É mais difícil, mas ele tenta usar isso aqui para dizer, olha, Deus estava conversando com os anjos. Primeiro Deus criou os anjos. Depois Deus falou para os anjos, façamos o homem. Alguns estão interpretando isso. Mas você está forçando isso aqui, porque o irmão Branham não está dizendo isso. Né? Porém, quando o irmão Branham disse que Deus criou os anjos, eu pergunto a você, querido, de que maneira que ele os fez?
De que maneira que Deus criou os anjos? Porque ele diz, a primeira coisa que ele criou foi os anjos. Mas como que ele fez? Como que ele criou? Como que o irmão Branham ensinou? Porque veja, o irmão Branham ensinava que Deus havia criado todas as coisas por meio de seu Filho Jesus Cristo. Nós estudamos isso e escrevi um livro tratando sobre esse assunto, a pré-existência do Filho de Deus. Ali você vai ter vários parágrafos onde o irmão Branham fala que Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Só vou citar só este aqui. Por que tinha que ser pastores de 64? É uma oração. Muito santo e gracioso Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, aquele que era desde o princípio, antes que houvesse uma estrela, ou um átomo, ou uma molécula, tu fizeste todas as coisas por Jesus Cristo, teu Filho. Então, meu querido, se todas as coisas foram criadas por meio do Filho de Deus, certamente que os próprios anjos também foram criados por meio dele. Porém, esses anjos não foram feitos segundo a semelhança de Deus, mas a raça humana, ela foi criada dessa maneira. Agora, se os pseudos ministros da mensagem estão usando essa declaração para alegar que o profeta estivesse afirmando que os anjos existiram antes mesmo do próprio Filho de Deus, porque usam isso para negar a sua preexistência, então isso, na verdade, criaria uma contradição com toda a doutrina do irmão Branham. Porque os próprios anjos foram uma criação de Deus por intermédio de seu Filho Jesus. E se Deus criou todas as coisas, inclusive os anjos, por meio de seu Filho, por que Deus deixaria o seu Filho de lado no 6º dia da criação para agora criar o homem com o auxílio dos anjos? Isso está errado. Então veja, de qualquer maneira, essa tem sido uma outra declaração que eles usam para dizer que o irmão Branham corrigiu esse ensino. Eles dizem, olha, o irmão Branham não teria dito que a primeira criação foram os anjos sem o Filho já tivesse existido antes deles. Eles usam mais ou menos esse argumento. Portanto, quando os unicistas da mensagem usam essas palavras do profeta para dizer que Deus estava falando com seus anjos, eles usam isso para negar o seu ensino de que Deus estava se dirigindo ao seu Filho. Porém, embora o irmão Branham dissesse que o Filho teve uma pré-existência, ele nunca disse que isso faria dele a sua primeira criatura. Ele disse que Jesus ali era um ser que estava sendo gerado, que saiu do seio do Pai. Ou como a própria Escritura diz, era o primogênito de toda a criação. Então veja, essas colocações irresponsáveis fazem o profeta entrar em conflito com ele mesmo. Porque lá em um outro sermão, o próprio sermão que nós lemos aqui, Perguntas e Respostas sobre Gênesis, o irmão Branham disse ali que a primeira coisa que Deus havia criado era o quê? A luz. Parágrafo 16 de Perguntas e Respostas. Se você notar na criação, a primeira coisa que foi criada, certamente, foi a luz. E agora? O que foi criado primeiro, afinal? Os anjos ou a luz? Veja como é fácil citar parágrafos isolados para fazer o irmão Branham se contradizer. Deus ainda, ele não era adorado quando criou a luz. A primeira criação foi a luz. E Deus não era adorado porque os anjos não tinham sido feitos. Então, mas os primeiros seres que foram criados para fazer dele Deus, de fato, foram os anjos. Pelo ensino do irmão Branham. Então veja, não há nenhuma contradição nisso. Mas da maneira como alguns falam, e pregam, eles criam um conflito com o próprio argumentos com o ensino do irmão Branham. Portanto, tanto a luz como os anjos foram criados por Deus, mas por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, que era o agente da sua criação. Porque foi isso que os próprios apóstolos também creram e ensinaram desde o princípio. Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Tudo, inclusive os anjos. Então tudo foi criado, tanto a luz como os anjos, por Deus através de Jesus Cristo. Deixa eu citar só outra escritura aqui, a Colossenses 1:15-16. O qual é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus Cristo, o Filho. Aquele para quem uma banda disse, façamos. O Deus invisível, que é o primogênito de toda a criação. Ou seja, antes de tudo, o Filho estava lá no princípio com Deus, não como uma criatura sua, mas como um ser gerado que saiu do seio do Pai, para atuar ali como agente da criação de Deus. Ok. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, inclusive os anjos,
Foi Deus, através do seu Filho, que os anjos foram criados. E na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então veja, Umbanda não disse let us make, ele disse let us, vamos. Ele não disse vamos criar, vamos fazer. Ele disse vamos, simplesmente. Né? Anjos, acompanhem-nos, vamos juntos. Porque a palavra make, como eu disse, no inglês quer dizer criar, fazer, causar, produzir, fabricar, gerar. Então é ilógico os pregadores da mensagem usarem as palavras do irmão Branham para sugerir que Deus chamou os anjos para criar o homem quando os próprios também foram criados e sequer possuíam um poder criador. E não se esqueça também, meu querido, que Satanás é um anjo. É um anjo ou não é? Ele disse, irmão Branham disse que era um querubim ungido que caiu, não foi? O irmão Branham também disse que este anjo, este querubim, o diabo, ele não pode criar. Ele não disse isso? A semente da serpente, 138. O diabo não pode criar. Eu quero que você me mostre um lugar onde o diabo pode criar. Ele não pode criar. Ele só perverte o que foi criado. Ele não é um criador, ele é apenas um pervertedor. Então, meu querido, se um anjo caído não pode criar, tão poucos que não caíram podem, porque são anjos de qualquer maneira. E Deus não lhes deu nenhum poder criador. Mas o Pai concedeu ao seu Filho o poder de criar. Porque Deus, através do seu Filho, criou todas as coisas. Portanto, foi para o seu Filho que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nós tratamos sobre esse tema no capítulo 10 do livro A Pré-Existência do Filho de Deus. Se você for lá nesse livro, nesse capítulo 10, você vai ver ali vários outros comentários que fazemos acerca disso. Enfim, é só isso aqui que eu queria comentar, só para dar para você um exemplo de uma tradição da mensagem. De como que acontece quando alguém deixa de ouvir a palavra revelada de Deus para seguir a palavras persuasivas de sabedoria humana e que nada tem a ver com a palavra revelada. Então, o que eu apresentei aqui para você foi apenas um exemplo do que acontece quando alguém, ainda que se intitule um ministro, não obtém a revelação da palavra vindicada de Deus. Mas ao invés disso, ele crê apenas nas palavras dos homens e das suas tradições. Segundo o irmão Brian, existe hoje atualmente cerca de aproximadamente 2 milhões de pessoas que alegam crer na mensagem. Mas, na verdade, são muito poucos em número os que realmente podem levar a mensagem de volta para a Bíblia e confrontar a mensagem com a Bíblia. As palavras do homem, elas sempre vão falhar. Mas nós não estamos nos alimentando das palavras de homem, mas nós estamos nos alimentando da palavra de Deus. Portanto, todo ensino que não seja bíblico, ele tem que ser deixado de lado. Eu vou ler agora para você alguns parágrafos onde Umbanda diz isso. Ainda que você tenha ministro da mensagem, sim diz, Umbanda disse muitas vezes, e ele não disse. Estamos mostrando aqui, isso é uma tradição, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Né? Então muitos se baseiam nisso. E quando você ouve isso, você tem que confrontar isso com a Bíblia. Né? Então, a Umbanda disse isso. Se você ouvir uma coisa que estiver errado, deixe isso de lado. Fique com a Bíblia. Vou ler para você alguns parágrafos onde o profeta disse isso. Essa mensagem não temos traduzida. Explicando o ministério, 29 de janeiro de 62. E vamos apenas examinar novamente. Se isso não é bíblico, então deixe isso de lado. Se eu alguma vez, olha, presta atenção que o profeta vai dizer aqui. Se eu alguma vez disse qualquer coisa na sua presença, como uma doutrina ou um ensino que não esteja na Bíblia, esqueça isso porque não está certo. Veja, como disse o irmão Brian, Deus poupou o seu profeta quando ele apenas disse let us. Mas se o profeta tivesse dito let us make, Deus disse aos seus anjos let us make, isso teria que ser uma dessas coisas que o profeta falou aqui que você tinha que deixar de lado, porque não seria bíblico. Ele mesmo disse, Deus estava falando com seu filho e disse, façamos o homem como eu e você somos. Continuando, e se algum anjo, não me interessa o quão real lhe pareça, e quão inspirado ele seja, se ele fala contrário à palavra de Deus, deixe isso de lado. Ele não é de Deus, esse anjo. Gálatas 1,8 diz, ainda que um anjo do céu vos anuncie qualquer outra doutrina além dessa que já foi ensinada que seja anátema. Por favor, você acha que só os anjos são anátemas se ensinam uma doutrina não bíblica? Qualquer homem que disser para você, ainda que use o nome do profeta, o profeta disse muitas vezes, meu querido, é anátema da mesma maneira. Por que você quer isentar só os homens? Não, só os anjos são anátema.
Homens que pregam alguma coisa que não seja bíblico são tão anátemas quanto os anjos se fizerem a mesma coisa. Depois ele diz, nós não aceitamos nada a não ser o que Deus disse. Então veja, há muita coisa hoje sendo ensinada nessa mensagem por vários ministros, mas que nada tem a ver com o ensino do irmão Branham, ainda que eles usem o nome dele. Vou ler uma coisa que já tenho lido em outros lugares, mas não custa ler de novo. E depois um sermão que também não temos traduzido, Jeová Jiré, de 56. E a Bíblia diz que Janes e Jambres se levantariam nos últimos dias e que quase enganariam até os escolhidos. Quase. Mambana fala, eu acho que eu vou ler aqui, em um sermão, alguns filhos de Deus estão como que dormindo. Nessas igrejas aí, onde se prega doutrinas falsas, esse povo está morto. Mas há filhos de Deus que estão aí. Só que eles não estão mortos, estão adormecidos. Como se tivessem mortos, mas estão adormecidos. Então, Deus tem que, de alguma forma, tirá-los dali. Porque eles estão sendo confundidos, estão sendo enganados. Mas se é um filho escolhido, ele não pode ficar enganado para sempre. Tenha cuidado, irmão, e mantenha isso certo na palavra de Deus. Não saia daí. Há um monte de coisas hoje que estão acontecendo e que não estão vindo dessa palavra. Deixe isso de lado. Fique com a Bíblia. Porque a Bíblia disse que enganariam até os escolhidos, se possível. Sim, usa o nome do profeta, se faz passar por pregador da mensagem, mas estão tentando enganar alguns escolhidos. Então o irmão Branham ele disse que você deve se afastar de qualquer coisa que nos seja apresentada e que não esteja na Bíblia. Jeová Jiré 64. Se isso não estivesse escrito na palavra para esta era, eu me afastaria disso. Qualquer coisa que não estiver nessa palavra, eu não creio nisso. Agora, eu não aceitaria. Eu não digo que não acreditaria, mas eu não aceitaria. Veja bem, ele disse, eu até poderia crer, porque faz muito sentido. E alguns aí estão adormecidos. Creram, né? Porque fez sentido para eles. O irmão disse, até poderia ser um pouco confundido. Né? Mas, e se isso não estivesse de acordo com a palavra, né, ele não poderia aceitar. Eu não entendo isso. Mas quando está nesta palavra e uma promessa para esta era, então eu entendo. Outra mensagem aqui, vida escondida em Cristo, também não temos traduzido, de 55. Eu sou um fundamentalista. Tudo deve vir da Escritura. Eu não diria que eu não creria, mas eu não entenderia isso corretamente se não viesse da Escritura. E se em qualquer momento, durante o tempo da parte fenomenal dos cultos de cura, se qualquer pessoa, qualquer que seja, a que você pertença, a que igreja, se você alguma vez viu qualquer coisa que seja questionada e que fazemos aqui, e isso não estiver na Escritura, bem, então venha até a mim, porque eu certamente quero permanecer com este livro. Porque este é o fundamento. E toda a Escritura e todas as operações do Espírito Santo devem vir da Bíblia. Então, eu creio nisso. Agora, ele poderia fazer algo que não estivesse na Bíblia. Isso ainda seria Deus, mas eu compreenderei melhor se vier direto da Bíblia. Eu, de certo modo, gosto assim, porque eu sei que isso está certo então. Então veja, era assim que o Mambana interpretava. Deixa eu ler mais outra mensagem aqui. Perguntas e respostas número 2, 64. A única coisa em que você pode colocar sua confiança é no assim diz o Senhor. Não assim diz o ministro, não assim diz o Diógenes, não assim diz o fulano de tal, não. É no assim diz o Senhor. Esquece o que os ministros com as suas tradições têm ensinado. Fique com assim diz o Senhor. Se eles nunca tivessem fugido dessa orientação de Mambana, talvez não haveria tanta confusão na mensagem como está havendo hoje. Agora, a igreja, isso é exatamente onde eu tentei manter vocês, meus filhos. E se algo acontecer a mim, e Deus me tirar dessa terra, nunca fale. Lembre-se disso com todo o seu coração. Fique com essa palavra. Não deixe essa palavra. Qualquer coisa contrária a ela, deixe isso de lado. Não importa o que seja. Não importa quão impressionante, quão revelatório seja. E não interessa qual o grande nome do ministro que está por trás desse ensino. Esqueça isto. Então você sabe que está certo. Amém. Então, veja, a razão do irmão Branham ter tanto cuidado de
receber somente uma palavra que fosse bíblica, é porque uma palavra é como uma semente. Se a palavra for verdadeira, a semente dela vai produzir vida. Mas se uma palavra for mentirosa, a semente que está nela vai produzir o quê? Morte. E as nossas mentes, elas funcionam como um útero onde uma semente é cultivada. Então, nossas mentes, elas funcionam como um útero para o Espírito. Mambana disse isso na mensagem A Palavra Falada, essa semente original, número 2, parágrafo 178. Agora, há um útero físico, um útero do físico. Existe um útero para o Espírito. Você crê nisso? Há um útero espiritual e há um útero físico. E a mente é o útero para o Espírito. Então veja, é na mente que os pensamentos são não somente ali concebidos ou recebidos, mas também concebidos, ou seja, são criados. Porque a palavra conceber significa ser trazido à luz, trazido à vida. E você tem que se lembrar que o útero é onde a semente, o espermatozoide ali é plantado e então isso vem à vida. É aí que a vida começa, é ali no útero. E é dessa maneira também que a vida que vem da palavra de Deus é plantada. Somente a palavra é plantada no útero do Espírito, que é a mente do eleito. O lugar onde a semente da vida da palavra vem à luz é onde? É no útero, que é o quê? A nossa mente. Então, o ministério quíntuplo, o que ele tenta fazer hoje? Ele só tem como único objetivo fazer a palavra de Deus entrar na sua mente, para que o Espírito de Deus possa ungir o que foi semeado em sua mente. E então a vida que está nessa palavra semente, ela entrará lá na sua alma, que como nós já estudamos no outro sermão, é uma parte de Deus. Nossas almas são uma parte de Deus. Então, o que isso faz? Ela torna essa palavra em uma revelação dinâmica, que ninguém depois pode tirar de você, uma vez que ela foi ali semeada e vivificada. Portanto, a nossa mente, que funciona como um útero para o Espírito, ela pode ser tanto fecundada pela semente palavra de Deus, como também pela semente palavra do diabo, que é uma palavra errada, ou pode ser até a mesma palavra de Deus, mas pervertida, mal traduzida, seja como for. E quando você recebe a palavra de Deus e é nascido de novo, toda a tua vida, querido, começa a se alinhar com a mente de Deus. Como nós já estudamos, Deus te dá a mente dele. Deus vai fazer com que o teu próprio corpo obedeça ao tipo de fé que você recebeu dele, que você está confessando. E a intenção de Deus com tudo isso é para quê? Para que você veja o que Deus vê, para que você aprenda a ouvir como Deus ouve, e para que você aprenda a pensar como Deus pensa. Foi o que o apóstolo Paulo também disse lá em Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Então veja, a nossa mente é um espírito. E há um ventre ali, há um útero ali para ser fecundado espiritualmente. Seja com a semente de Deus ou com outra semente. E você não pode ter essa mente renovada, como Paulo disse aqui, renoveis o espírito da vossa mente, sem que antes você então receba o Espírito de Deus. Para que você possa ter essa mente de Deus. Amém. Então, é por isso que, às vezes, os teus amigos, os teus familiares e as pessoas aí fora no mundo, elas não conseguem entender o que você entende, o que você confessa acerca da palavra de Deus. É por isso que você vê até eventos de forma diferente do que outros veem. O Espírito Santo em você muda a tua mente, para fazer você pensar como Deus pensa, para fazer você ver como Ele vê, para fazer você ouvir como Ele ouve. Então, isso aqui explica por que nem todos podem ver esta grande revelação de Cristo. Porque nós somos um povo santo que está se tornando conforme a imagem do Filho primogênito. Como estudamos, nós temos nascido de novo e depois o que precisamos fazer? Ter o nosso caráter aperfeiçoado, amadurecido, até chegar à estatura de varão perfeito. Então nós estamos sendo forjados conforme a imagem do primogênito. Estamos aprendendo a viver como filhos de Deus. E a melhor forma é ver como o filho viveu, porque ele é nosso modelo. Então, qualquer que permite a sua mente receber ou dar crédito a uma palavra persuasiva de sabedoria humana,
mas que nada tem a ver com a Bíblia e com a mensagem do irmão Branham, então ele estará cometendo aquilo que o profeta chamou de adultério espiritual. Ele estará cometendo um adultério espiritual contra a palavra de Deus. Porque vai ser o que ali? Vai ser uma outra semente fecundando o teu útero, que é a sua mente. Deixa eu ler algo onde o irmão Branham vai tratar sobre isso. A palavra falada é a semente original. É assim que o adultério é cometido espiritualmente. Quando você sabe melhor pela palavra de Deus, pelo intercurso da mente. A palavra que o profeta usou aqui no inglês foi intercourse, que também quer dizer relação sexual. Até o irmão Israel, lá no Rio de Janeiro, chamou atenção para isso. Ele sabe disso. Então, o que o irmão Branham aqui está falando é que ele está se referindo aqui a um adultério espiritual que é permitido quando o útero, que é a mente, é fecundado com uma semente errada. É isso que o profeta aqui está dizendo. Né? Que também, pelo intercurso da mente, aceita uma mentira do diabo contra a palavra de Deus. Então é como se tivesse sido uma relação sexual, espiritualmente falando. Né? Houve uma semente ali, infiltrou, fecundou, entrou no útero, mas é uma semente errada. Isso é uma espécie de adultério. Porque o espaço ali tem que ser apenas para a palavra, a semente e palavra de Deus. Então se uma outra semente entra no lugar, isso é uma espécie de adultério. Né? Aceita uma mentira do diabo contra a palavra de Deus. Isso é exatamente o que Eva fez. Eva passou exatamente por esse problema. Com uma relação espiritual, em primeiro lugar, que veio por crer na mentira de Satanás pelo útero de sua mente. Primeiro, Satanás fecundou o útero espiritual de Eva, que foi a sua mente, com uma outra palavra diferente do seu Adão, Cristo. Né? E aqui ele diz que poluiu a sua alma, decretou a morte na alma. Depois ocorreu o ato natural. Primeiro ocorreu o adultério espiritual na sua mente, recebeu uma outra palavra pervertida, mal falada, hibridada, mal traduzida, e depois veio o ato final, que foi também o adultério físico. E essa é a única maneira que uma mulher alguma vez pode cometer adultério contra o seu marido. Que é primeiro deixar algum homem convencê-la a isso e depois receber um outro homem que não seja o seu marido. Então, ela cometeu adultério. E quando a noiva de Jesus Cristo permite credos manufaturados e dogmas assumir o lugar da palavra de Deus, ela está cometendo adultério. Por quê? Porque aceitou o seu útero espiritual ser fecundado, não é isso? Por uma falsa semente. Né? Alguns até pensam que podem aí ouvir qualquer pregador ou qualquer vídeo. Ah, irmão Jorge, eu quero ouvir esse ministro aqui, mas eu estou vacinado, não se preocupe comigo. Né? Muitos pensaram que podiam fazer isso. Eu tenho exemplos, vários casos, tenho citado casos de pessoas que acharam que podiam estudar esse, aquele, mas a sua mente foi fecundada pelaquela semente pervertida. E qual foi o resultado? Primeiro cometeu um adultério espiritual e depois se corrompeu e abandonou a palavra. Achavam que podiam dar conta. Eu não posso impedir ninguém de assistir vídeos, de ler livros, mas pela experiência nós já sabemos o que acontece. Alguns pensavam que estavam preparados, que tinham suporte, mas não tinham. Então, meu querido, na dúvida, não faça isso. Apenas ouça a Deus. Como o profeta disse, fique apenas com a sua palavra. Porque do contrário você pode cometer esse risco aqui, de permitir que o teu útero espiritual, tua mente, seja fecundado com uma outra palavra pervertida, mal interpretada. Então, veja, aqui ele disse, a noiva pode fazer isso, mas eu quero entender que ele não está falando exatamente da noiva, porque a noiva ela não pode adulterar contra a palavra. Não pode. A noiva ela não pode fazer isso. Então eu creio que o irmão Branham aqui está se referindo a quem? Aqueles que se identificam como sendo a noiva, porque dizem crer na mensagem da hora. Contudo, eles aceitaram um dogma carnal no lugar da doutrina apostólica. Então, quando você vê um profeta vindicado, ensinando que Deus é o Pai de Jesus Cristo, e que Deus não é um como o seu dedo é um, e que o corpo não era a deidade, mas que a deidade habitou no corpo. Ou quando você vê a irmã Branham ensinando que Deus entrou em Jesus no Rio Jordão e depois deixou seu filho no Getsemane e que Jesus era um ser dual porque Deus habitava nele, e alguém depois de ouvir tudo isso, recusar tudo isso, ele recebe o quê? Um espírito adúltero por ter deixado a palavra. Nós já vimos em uma outra ocasião
que da mesma maneira como uma moça pode rejeitar o seu noivo e assumir um amante no lugar dele, assim age alguém que se diz cristão, mas que não consegue ser gerado pela palavra de Cristo. Ele aceita um outro espírito no lugar dele. Por quê? Porque ele cometeu adultério espiritual. Se não for dado espaço no útero do espírito para a semente de Deus entrar, uma outra semente com outro tipo de vida assumirá o lugar daquele que era de Deus somente. Amém. Então, é por isso que o irmão Branham disse que você precisa ter o ensino certo para poder receber o batismo do Espírito Santo, que é o selo de Deus. Então, se alguém não receber o selo de Deus, só restará receber o selo de Satanás, que é a marca da besta. O irmão Liveio disse para o irmão Brian que ele aprendeu isto com o irmão Branham. Nos seus mais de 50 anos pregando o evangelho, e ele nunca viu isto falhar. O que foi? De pessoas que uma vez rejeitaram a escritura, rejeitaram a palavra, ou às vezes uma igreja que fez isso, um ministério, um líder, ele acabou cometendo adultério espiritual e sempre acabou depois também no adultério natural. O irmão Liveio disse, irmão Brian, isto nunca falhou nenhuma vez. Nesses meus 50 anos, desde quando eu aprendi isso, nunca vi isto falhar. Primeiro eles rejeitam a palavra, depois eles vão para um fanatismo qualquer, vão para um extremismo, adultério espiritualmente, e depois vem também a consumação com adultério carnal. Isso também acontece. Continuando aqui o que o irmão Branham disse. A mente é o útero para o espírito. Para quê? Para aceitar ou deixar de fora. É assim que eles cometem adultério. É aceitar, deixando algum espírito maligno de Satanás, colocar neles algo contra a palavra de Deus. Então, ela cometeu adultério. Eva recebeu isso. Agora, ouça isto. A semente palavra errada. Ela recebeu a semente palavra errada. A mentira de Satanás contra a palavra de Deus. O resultado foi morte. Portanto, queridos, a semente errada, ela irá produzir resultados errados. E isso vai ser o tempo todo. Porque a semente, ela é uma transportadora de vida. Alguém pode até demonstrar algum zelo por Deus. Mas, a menos que o seu útero espiritual esteja fecundado com a semente certa, o seu zelo será um zelo sem entendimento. O apóstolo Paulo falava sobre o zelo dos judeus, que era um zelo sincero, mas um zelo sem entendimento. Quero ler isto, Romanos 10, 1 a 3. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Veja, da mesma maneira hoje também acontece com alguns que dizem ter zelo por Deus e pelo seu reino, mas optaram por conservar as tradições dos homens ao invés de receber a palavra que foi apresentada para eles. E quando eles rejeitam a palavra, eles morrem ali. Agora, Paulo vai dizer para você por que eles morrem. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. É isso que acontece quando o útero espiritual de alguém recebeu uma outra palavra. Eles rejeitam, eles não se sujeitam à justiça de Deus para impor a sua própria justiça, os seus próprios pensamentos, as suas próprias ideias. Ou seja, quando você apresenta a verdade para eles, seja pela Bíblia ou por um profeta vindicado, e eles decidem rejeitar isso para conservar o seu próprio pensamento, então eles morrem a partir de então. Eles até poderiam estar bem enquanto eles ignoravam tudo aquilo. Mas quando rejeitaram a verdade vindicada do profeta e da Bíblia, eles morrem no minuto em que eles decidem voluntariamente rejeitar a palavra de Deus, que é a vida para a igreja. O irmão Branham, ele tratou sobre o zelo da falsa igreja lá no livro das Eras. Eu quero ler alguma coisa aqui. O seu zelo é errado, porque ao invés de serem zelosos com a palavra de Deus, eles são zelosos com o quê? Eles estão preocupados com o quê? Com aquilo que o irmão Brian disse, com seus feudos territoriais, com o seu ministério. Né? Estão preocupados mais em proteger os seus próprios dogmas, suas tradições, ainda que eles usem o nome do profeta para isso, para defender as suas próprias ideias. E, como eu disse, eu vou ler aqui onde o profeta fala isso, Mombana disse que há muitos filhos de Deus nas falsas igrejas que precisam ser despertados do seu sono dogmático. Os demais estão mortos, mas esses estão ali, por ser filhos estão ali, mas estão adormecidos. E Deus está tentando ainda despertá-los, acordá-los.
São para eles que Deus ainda bate na porta e diz: retirai-vos dela, povo meu. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Então ele tem que despertá-los. Como aquelas virgens que estavam na parábola, não é isso? Adormecidas. Aqui uma Branham diz no livro das Eras, página 321. Sê zeloso e arrepende-te. Agora, esta falsa igreja tem zelo. Não se engane acerca disso. O seu zelo tem sido literalmente os dos judeus. João 2,17. O zelo da tua casa me devorará. Porém, é um zelo errado. É pela casa de sua própria construção. É por seus próprios credos, por seus próprios dogmas que eles têm zelo. Por suas organizações e sua própria justiça. Eles puseram fora a palavra em troca de suas próprias ideias. Ou seja, fecundaram o seu útero espiritual com uma outra palavra. Eles depuseram o Espírito Santo, ou seja, tiraram a liderança do Espírito Santo e converteram homens em seus líderes. E você sabe, o Mambana já disse isso, nós já estudamos. O Mambana disse: não siga a mim, siga Cristo. Não é isso? Eles puseram de lado a vida eterna como sendo uma pessoa e converteram-na em boas obras. Ou mesmo conformismo à igreja em vez de boas obras. Mas Deus está requerendo um outro zelo. Que zelo? É o zelo para clamar: eu estou errado. Esse é o problema que o Mambana estava encontrando nos seus dias. E nós estamos encontrando esse mesmo problema hoje. Os ministros da mensagem não têm zelo e humildade para dizer: eu estava errado. O máximo que fazem é dissimular os seus erros, para fazer de conta que nunca errou. Esse é o problema que o Mambana diz que tem encontrado hoje nesse sistema laodiceiano, tanto fora da mensagem como dentro da mensagem. Eles não conseguem dizer isto. Ora, quem dirá que está errado? Veja, mesmo que a verdade seja mostrada com tantas evidências como nós estamos mostrando, eles ainda assim não conseguem se corrigir. Quem dirá que está errado? Sobre o que estão todas essas denominações baseadas? Sobre a reivindicação de originalidade. Ou seja, eles dizem: nós temos a palavra original. É isso que está acontecendo. E essa de Deus, sobre a reivindicação de que estão certos. Ou seja, eles nunca vão dizer que estão errados, mas eles vão tentar de todas as maneiras, tentar provar para a audiência sua, para os seus seguidores, de que nós é que estamos errados, de que nós estamos pervertendo, de que nós estamos traduzindo errado as palavras do Mambana. Eles sempre vão dizer que somos nós que estamos fazendo isso. Eles nunca vão admitir os erros, vão dizer que somos nós que estamos cometendo os erros. Ora, eles não podem estar todas certas. De fato, nenhuma só delas está certa. Elas são sepulcros caiados, cheios de ossos de mortos. Elas não têm vida. Por quê? Porque deixaram uma semente de morte fecundar os seus úteros espirituais. Foi isso. Elas não têm vindicação. Deus nunca se deu a conhecer em nenhuma organização. Elas dizem que estão certas porque são elas que o estão dizendo. Porém, dizê-lo não converte em verdade. Elas precisam do vindicado, assim diz o Senhor de Deus. E eles não têm. Agora, deixe-me dizer isto aqui. Eu não creio que Deus esteja chamando apenas a falsa igreja para se arrepender. Neste versículo, ele está falando aos seus eleitos. Eles também têm que se arrepender de algumas coisas. Muitos de seus filhos ainda estão nessas falsas igrejas. É por isso que eles são aquilo que nós chamamos do estudo anterior de quase cristãos. Porque estão dando ouvidos a mensagens erradas ou porque ainda há alguma coisa neles que não foi consertado ou corrigido. Eles são aqueles de que fala Efésios 5,14. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Cristo. Estar adormecido não significa estar morto. Quer dizer que há ainda uma chance para alguns que estão nesses sistemas aí. Há alguns eleitos que estão ali. E se são eleitos, não podem ficar confundidos por muito tempo. Estes aqui estão adormecidos entre os mortos. Eles estão ali nas denominações mortas, ou nas lojas mortas da mensagem. Eles estão vagando juntamente com elas. Deus clama: desperta, arrepende-te da tua insensatez. Aqui estão eles emprestando sua influência, dando o seu tempo e seu dinheiro, na realidade dando suas próprias vidas para essas organizações anticristãs e todo o tempo pensando que está tudo bem. Eles precisam se arrepender. Eles devem se arrepender. Eles precisam ter uma mudança de mente e voltar-se para
a verdade. Amém. Então veja, essas falsas igrejas, elas têm um espírito errado, motivando suas ações, porque eles mesmos são uma semente errada. A sua incredulidade, ela fica escondida atrás de uma vida zelosa, ou como nós temos dito, atrás de uma vida religiosa, vivendo uma vida de religião. Ainda nesse mesmo livro das Eras, na página 344, o profeta vai falar mais. Assim, nesse exato momento, estamos em completo cumprimento de Mateus 24, que se possível for, enganaria até os escolhidos. E quem é que tentará enganar até os escolhidos? Ora, o espírito do anticristo nos falsos ungidos deste último dia. Estes falsos já têm vindo em nome de Jesus, e até em nome de William Branham, alegando que foram ungidos de Deus para o último dia. Eles são falsos messias, ungidos. Eles alegam que são profetas. Porém, eles são um com a palavra? Nunca. Por quê, querido? Veja, o que faz ser um com a palavra é ter o quê? A mesma glória de Deus e do seu Filho. Mas eles preferiram a glória deste mundo, com os juízos, com os valores, não é isto? Com os pensamentos do homem. Depois o profeta continua. Eles têm acrescentado a ela o tirado dela. Ninguém nega que o Espírito de Deus esteja sobre eles, manifestando-se em dons. Nós tratamos disso na semana passada, não foi? Paulo disse para os coríntios, vocês têm todos os dons, nenhum dom vos falta, mas vocês são carnais, vocês andam segundo os homens. Então, na mensagem, meus queridos, há mesmo problema. O que aconteceu no alfa, você vê se repetindo hoje no ômega. Porém, como Balaão, todos eles têm seus programas. Fazem seus apelos por dinheiro, exercitam os dons, mas negam a palavra, ou se desviam dela com medo que uma controvérsia possa diminuir suas chances de maior ganho. Eles até podem concordar com alguma coisa, mas eles não podem voltar atrás em tudo. Porque eles têm medo que alguns, então você estava errado, então eu não quero mais te ouvir. E eles têm medo disso. Então eles preferem continuar como eles estão. Todavia eles pregam uma controvérsia para diminuir, que possa diminuir suas chances de... Todavia eles pregam salvação e libertação através do poder de Deus, exatamente como Judas, com um ministério conferido por Cristo. Mas, porque são semente errada, consequentemente têm um espírito errado motivando a eles. Religiosos? Que coisa! Eles ultrapassam os eleitos em esforço e zelo. Sim, eu tenho dito isso também. Porém, isto é laodicense, não de Cristo. Porque buscam grandes multidões, grandes programas e sinais sensacionais entre eles. Fotos de coluna de fogo, nas reuniões. Sim, este falso espírito que no último dia é tão próximo do real, pode ser distinguido apenas por seu desvio da palavra. Só por se desviar de uma palavra você já vê que eles são falsos. E toda vez que é apanhado sendo anti-palavra, ele recorre ao único argumento que já mostramos ser falso. Nós conseguimos resultados, não é verdade? Então temos que ser de Deus. Olha quantos membros nós temos. Olha nossos programas. Olha quanto dinheiro arrecadamos. Olha, nós temos programas disso, programas daquilo. Olha nossas transmissões, veja lá nossos vídeos de YouTube, olha quantos clicaram lá no vídeo da semana passada, quantos mil, olha isso aqui. É nisso que eles se garantem para dizer, estamos com a verdade. E o resto está tudo errado. Mas na verdade é exatamente o contrário. Então, querido, eu sei que estou cansando você, mas já estou quase encerrando aqui, está bem? Então veja, nós vamos ver aqui agora alguns sermões que eu vou ler rapidamente, onde o Umbanda mostra para você que ele insiste em dizer que aqueles que não conseguem concordar com as Escrituras é porque eles são ungidos com o espírito errado. Eu só quero ler alguns parágrafos aqui e eu encerro. Mensagem Queríamos Ver a Jesus, 57, sem tradução. Se algum espírito não segue a Escritura, é um espírito errado. Isso mesmo. Se ele vai além desta Bíblia, é um espírito errado. Se ele não entender isso, é um espírito errado. Veja, se o diabo não puder impedir você de ver a verdade, ele empurrará você aos extremos com isso. Ok, então veja, ainda que um espírito errado queira torcer as Escrituras, o Espírito Santo ele sempre estará presente para distorcer o que foi feito contra a palavra e mostrar aquilo que está errado. Como nós acabamos de fazer aqui agora, tentando distorcer aquela tradição carnal dentro da mensagem. O profeta disse muitas vezes uma coisa, mostramos aqui pela própria mensagem pela Bíblia. O Umbanda nunca disse isso. Então o profeta sempre disse, olha, enquanto alguns tentam distorcer, vem ali a palavra se manifestando e mostra para você o que está errado e o que está certo. O batismo do Espírito Santo de 58.
Em todos os compêndios, nas teorias feitas pelo homem, eles colocam lá embaixo, isso é o que nós cremos. E essa é a razão por que ficamos longe disso. Nós não temos nenhum livro, a não ser a Bíblia. Nenhum líder, nenhum bispo, a não ser o Espírito Santo. Isso mesmo. E então, se houver um espírito errado que vem para tentar torcer algo ali, a palavra distorcerá isso. Isso está errado. Fique longe disso. Vê? Aqui vem o espírito e diz, isso está errado. Então é difícil a noiva desse tempo do fim ser enganada. Porque ainda esse espírito está entre nós para mostrar para você o que é o certo e o que é errado. Então, aqueles que estiverem dominados por um espírito errado, eles não vão conseguir receber a verdade. Porque o Espírito Santo jamais faria um filho seu dar crédito a uma mentira. Como eu já disse numa outra ocasião. O Espírito Santo jamais permitirá, jamais ajudará o seu filho a duvidar da sua própria palavra. Outra mensagem aqui do Umbanda, sem dinheiro, sem preço. E nós não recebemos isso porque estamos dominados pelo espírito errado. Aqui ele está dizendo, alguns não conseguem receber, não conseguem concordar, não conseguem aceitar, porque é um espírito errado. E você permitiu, deu espaço para um espírito errado infiltrar, fecundar esse teu útero espiritual, teu ventre espiritual, que é a tua mente. Estamos contaminados pelo espírito de uma nação, pelo espírito do mundo, em vez de sermos dominados pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, que nos conduz e nos guia para todas as verdades e torna a Bíblia assim. Amém. Então veja, alguém pode até dizer que crê na mensagem, mas se a sua vida e a sua confissão de fé não concordar com a palavra, então o que é isso aqui? É um espírito errado por trás disso. Outra mensagem, sem tradução. O Deus imutável operando de uma maneira inesperável. 21 de janeiro de 62. Se você alega ter tido o Espírito Santo e tido a experiência, e depois sua vida não concorda com a palavra de Deus, então você tem um espírito errado. Só mais uma mensagem aqui. E não sabeis. Se o Espírito Santo em você faz você falar em línguas, olha lá para trás e não concorda com o resto da palavra, então é um espírito errado. Você faz parte desta palavra. Como no mundo você pode, sendo parte dessa palavra, discordar com o resto dela ou com qualquer parte dela? Você não pode. Se você tem o teu útero espiritual, a mente, fecundada com a palavra, você nunca vai rejeitar essa palavra. Então, é aquilo que nós já dissemos lá no estudo anterior. Nós somos parte dessa palavra, porque nós somos gerados por essa palavra. Portanto, o Espírito Santo nunca fará um filho seu duvidar da sua própria palavra. Como nós citamos lá, Pedro, eu vou ler de novo. Sendo de novo gerados, não por semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Então, meus queridos, Jesus ele disse que o semeador, ele semeou uma semente que ele chamou de a palavra de Deus. E essa semente ela produzirá uma vida de acordo com a lei da reprodução que afirma que cada semente deve produzir segundo a sua espécie, como já dissemos. Então, receber uma palavra errada no útero do Espírito é o quê? É receber uma semente errada. E assim, deve produzir um espírito errado ou uma vida errada. Então, que Deus nos ajude para que nós possamos ter o nosso útero espiritual, o nosso ventre, ser fecundado somente com a palavra. E seguirmos à risca isso que o profeta disse. Se você ouvir alguma coisa que parece com a Bíblia, mas não é, você não encontra respaldo nela, deixe isso sozinho, deixe isso de lado. Deus está chamando um povo, está despertando um povo para que as suas mentes sejam fecundadas com a sua palavra, para que eles possam de fato ser conformes à imagem do Filho primogênito, não à imagem de anjo. Você não foi feito à imagem de anjo, você foi feito à imagem de Deus. E Deus agora está querendo se manifestar através de você para que você aprenda a ouvir como Ele, falar como Ele, pensar como Ele. Então que Deus ajude a sua noiva. Que essa palavra possa te ajudar a se sustentar nessa fé e manter-se firme com a palavra para você identificar as tradições dos homens e repeli-las e deixá-las de lado e ficar apenas com a palavra de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos encerrar com a palavra de oração.
Amém. Querido Deus, amado Pai Celestial, agradecemos pelo tempo que estivemos reunidos para juntos tratarmos desses ensinos que o Teu profeta nos deu. Como é precioso, Senhor, saber que o Senhor está cuidando de nós. Sim, Senhor, ainda que estamos no tempo do fim, já para se encerrar, como o Teu profeta disse em uma mensagem, nas sombras da vinda do Teu Cristo, Tu ainda está preparando um povo. Ainda há um povo que precisa ser gerado pela Tua Palavra para ser moldado conforme a Tua Palavra. E aqui estamos, Senhor, sempre estudando de Ti e ouvindo de Ti, porque temos esse desejo de ser gerados por Ti e ser moldados conforme a Tua Palavra. Então, Pai, nosso desejo, conforme tudo isso que nós ouvimos, é que Tu ajude-nos nesse propósito. Que Tu venhas limpar nossas mentes, nosso útero espiritual, de toda imundícia, toda sujeira, de qualquer pensamento, qualquer ensinamento, qualquer coisa que nós damos ouvido e até crédito, talvez, Senhor, e que não esteja de acordo com a Tua Palavra. Ainda que seja esse pensamento, essa semente nossa própria, com nossas próprias ideias, Senhor, se há alguma coisa que temos alimentado e cultivado, mas que não seja a sã doutrina, ajude-nos a identificarmos, Senhor. Aqui estamos com nossas mentes abertas, nossos espíritos entregues a Ti nas Tuas mãos, para que Tu venha fazer esta obra em nossas vidas. É isso que nós queremos, Senhor, ser moldados por Ti e pela Tua Palavra. Fala através de nós, Senhor, para que outros também possam ser alcançados, ainda que eles não consigam nos entender, mas queremos com isso, Senhor, ser Tuas testemunhas aqui na terra. Então, ajude-nos, Senhor, porque nossa fé está apenas em Tua Palavra. E se nós tivermos essa fé incorruptível, então nós teremos tudo mais que acompanha ela. Nós teremos a cura divina, nós teremos o batismo do Espírito Santo, nós teremos nossas vidas seladas, guardadas, protegidas. Sim, Senhor. Nós queremos crer nisto, que isto é a Tua Palavra e que ela é verdade. Então, Senhor, nesse instante eu Te peço, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, que Tu visite cada lar agora, dos Teus filhos, que estão atentando para esta Palavra e que estão tentando viver segundo a Tua Palavra, limpando suas mentes, seus úteros espirituais, seus ventres espirituais, de tudo aquilo que não pertence a Ti. E para cultivar as suas mentes, as suas vidas, apenas na Tua Palavra, para viver como filhos dignos do Teu reino. É isso que nós queremos, Senhor, proclamar o Teu reino com as nossas vidas. Ajude-nos nesse propósito, Senhor. Guarda cada filho Teu. Se há algum filho Teu caído, Senhor, ajude ele a levantar. Porque o Teu profeta diz que há ainda filhos adormecidos lá entre os mortos. Então, Senhor, se há ainda algum que ainda falta, porque sabemos que a noiva não será arrebatada até que o último eleito entre no corpo de Cristo. E talvez o último eleito esteja entre eles adormecidos, que Tu venhas despertar, que Tu venhas acordá-los, que Tu venhas limpar suas mentes, suas ventres espirituais e dar esta palavra, a mesma palavra na qual nós estamos aqui nos firmando, Senhor. Ajude nesse propósito, Senhor. Queremos estar aqui confessando a Tua palavra. Ajude-nos nisso, Senhor. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos. Agradeço ao tempo que os irmãos tiveram nos acompanhando e esperamos para uma outra oportunidade possamos outra vez estar reunidos para meditar na Palavra de Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Encerrando a transmissão.